Acho que Pois é. é que vocês usam na dublagem às vezes, né? Então vocês sabem como é que é essa lentidão. Faz um tempinho já que eu não uso o Skype, viu? Sim, sim, é. A gente usou no começo, aí depois deu uma... Acho que deu uma estabilizada, o pessoal já usa direto pelos programas do o Session Link, né? Uhum. Então, beleza. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta e você fala também os personagens que você dublou. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Brasato, estamos aqui com o Fernando Paiter. Fernando, cara, você fala pro pessoal quem que você é, o que que tu faz e quem que você dubla. Bom, eu sou técnico de... Era técnico de dublagem, eu fui por não sei quantos anos, talvez uns 6, 7, mais ou menos. Hoje trabalho apenas como ator em dublagem. Fiz, deixa eu ver, de personagens que eu me lembro mais, assim, o Shinsu, né? Acho que até tá na imagem. Eu vou, às vezes, me interromper aqui, né? Serei interrompido pela minha gata. Ela tá aqui. De boa. E, então, se eu tiver olhando... tá. Ela adora subir nos lugares que eu não gosto, ela sobe. Mas, enfim. E, recentemente, acho que o personagem mais conhecido, assim, é o Ishigami, do Kaguya-sama, né? Fiz participações em outras séries. Como é que é o nome daquela? Tem a Kardashians, que eu faço o Patrick, que é amigo de uma das irmãs, eu nunca sei direito, eu acredito que seja Courtney, tem um monte, né? Mas eu lembro dele. Fiz bastante games também, né? Acho que o mais conhecido e o primeiro também foi o Battlefield 4. Eu fiz uma das vozes dos jogadores no multiplayer, né? Então, eu achava que eu era a única voz do multiplayer, pelo menos assim, do jogador em si, né? Quando você tá lá, enfim, com a arma na mão, você dá o comando, aqui, seu kit médico. Enfim, eu achava que só eu falava, mas eu não sei se foi bug ou não. Recentemente eu joguei, quando foi dado pela Amazon, né? E aí, de repente, eu vi que eu tinha a minha voz, mas do nada tinha outra voz também. Eu falei, ué, tomei um susto. Então, ultimamente eu tenho feito mais animes mesmo. Fiz coisas em Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas, assim, que mais? Attack on Titan, eu só fiz um dos monstros lá que morre, enfim, essas coisas. E muito reality, né? Que acho que a maior parte do que a gente vem gravando ultimamente, pelo menos em São Paulo, é reality. E, cara, como que é gravar reality? Deve ser uma coisa maravilhosa, tá ligado? Reality é sempre muito bom. Olha, eu não gosto muito de gravar. Assim, tem coisas que são muito engraçadas, muito legais de gravar, e tem outras também que são um pouquinho estranhas, assim. Eu te digo que é estranho, porque, por exemplo, as pausas que a gente vê em uma série, por exemplo, elas são diferentes das pausas que tem numa pessoa normal falando, né? A gente está pensando, está raciocinando. Então, essas próprias pausas que eu estou dando, a gente tem que dublar. Então, acaba sendo até um pouco mais difícil em alguns casos, assim. Eu sofro para dublar reality, viu? Eu sofro bastante. Até por conta que você tá dublando uma pessoa real falando, né, mano? Exatamente. Então, assim, ele não tem aquela parte ensaiada. Com certeza, tem atores que fazem personagens muito, muito complexos e muito difíceis de serem gravados, né? Mas o dia a dia também tem a sua complexidade por conta dessas interrupções. Assim, a pessoa está falando, ela não está pensando, então tem um monte de coisa acontecendo em volta dela, ela está pensando em várias coisas, ela dá pausas e para pensar, ou às vezes ela mede uma palavra ou outra. A gente vê isso também em algumas interpretações, mas eu acho que no reality isso é bem mais presente, assim. Cara, como que foi dublar Kaguya-sama? Como é que foi pra você? Eu sou muito fã de Kaguya-sama, por isso que eu tô perguntando. Então, como é que foi pra você? Olha, é meio clichê falar, mas foi um presente, assim, né? Porque o personagem, eu pelo menos me identifico bastante com o personagem, em vários setores, assim, da consciência dele, consciência, enfim, da personalidade dele em si, né? Tem algumas coisas que aconteceram com ele também aconteceram comigo. Acredito que a maioria das pessoas passou por alguma situação muito, muito parecida. E foi bem interessante porque foi uma gravação, assim, em nenhum momento eu fiz essa gravação em estúdio, assim, né? Foi totalmente online, né? Por conta, começou já na pandemia
e ainda estamos mais ou menos nela, né? Agora está crescendo os casos de novo, mas foi inteiramente, pelo menos comigo, inteiramente online. E aí tem uma coisa muito bacana, assim, porque você está acostumado com a sua tela, você está acostumado com o seu microfone, você está em casa, você pode estar gravando de chinelo, pode estar gravando de qualquer jeito, que isso não importa muito, assim. O online, nesse sentido, foi muito bacana por conta disso, né? Te abriu... Se já era, por exemplo, se não era tão necessário, né, uma roupa formal de trabalho, né? A gente via muitas vezes, quando eu estava como técnico, eu via muitos dubladores indo de chinelo, assim, bem descontraído, né? Um carro bem descontraído. Só um minutinho. De boa. Entendo. E no online isso aí acho que foi escrachado, assim, você pode estar... várias vezes eu gravei de pijama em casa, assim, nem tinha tomado café da manhã ainda, depois eu tomo, grava, depois você vai tomar café, ou enfim, depois você vai se arrumar e etc, né? Então, uma situação engraçada. Agora, eu não conhecia a série, eu achei, assim, eu amei a série desde o começo, assim, né? Porque ela tem um tom ingênuo e ao mesmo tempo tem umas partes muito emotivas, assim, de todos os personagens, né? Então você acaba... eu meio que comparo, assim, o Kaguya-sama... Eu posso estar falando um sacrilégio, assim, para alguns, né? Mas eu comparo mais ou menos o Kaguya-sama com o Chaves, vamos dizer assim, por conta da inocência que tem nas piadinhas, assim, né, nos elementos cômicos. Eu acho muito engraçado. Vários momentos você olha assim, meu, que ridículo, como é que... O problema é que quando você fala assim, meu, que ridículo que está acontecendo ali, você para e pensa, nossa, mas isso já passou pela minha cabeça, né? Então você ri de si mesmo, ri com a situação que está acontecendo. Meu Deus, hoje em dia ninguém faria isso. Ou quando você está dependendo da idade, se você está realmente começando mais ou menos na idade deles, isso pode sim passar na cabeça, pelo menos acho que todo mundo teve aí algum episódio, alguma cena, né, alguma situação muito parecida de ter pensado, mas se eu falar isso, de repente eu vou estar me jogando demais, enfim, essa parte de sedução, olha, ela é complicada para todo mundo até hoje, de certa forma, né? Ou, assim, pra mim é. Mano, sedução é uma parada muito bizarra, tá ligado? Porque tu nunca vai saber, por exemplo, você pode estar falando, pô, eu vou ler aqui, a menina fala, vem logo, pô, então assim, não. A gente nunca, enfim, passam mil coisas na nossa cabeça, a gente não sabe como é que está o outro lado. Acho que hoje em dia isso está até um pouquinho mais complicado, né, por conta desse movimento, sei lá, a minha opinião nesse sentido é um pouquinho, talvez, conservadora, assim, perto dos demais, assim, né, mas eu vejo muito... às vezes você esbarra para falar com alguém numa balada, por exemplo, e a pessoa, ou ela está lá só para, vamos dizer assim, elevar o ego dela, né? Ou então ela entende isso de uma forma como se fosse uma espécie de assédio. Está muito complicado hoje em dia essa questão, assim. Infelizmente, né, a gente vê na maior parte das nossas leis, principalmente no Brasil, assim, elas tendem mais para favorecer o lado feminino do que o lado masculino. E isso tá, na minha opinião, isso está meio esquisito, assim, tá muito esquisito e não está muito balanceado, né? Não sei como é que vai ser. Bom, as nossas leis, no geral, elas não estão balanceadas atualmente, né? Então, tem que lidar com o que tem. Mas eu, atualmente, eu tenho bastante receio de chegar nas pessoas embaladas, assim. Não fui assim, mas numa época, sei lá, quando eu tinha 20 anos, né? Isso, a gente tá, acho que, mais afoito para, né, para conhecer gente e tudo mais. Mas hoje, eu confesso que eu dificilmente eu chego em alguém embalada. Sim, mano. Hoje em dia tá foda. Aliás, quando você vê sua dublagem no Ishigami e tal, qual a evolução que você vê nela? Eu conto que muita gente pode não reparar a evolução que o Ishigami teve na dublagem. Nessa temporada, principalmente, eu vi ele muito mais solto do que na primeira, né? Eu achei isso bem mais interessante. A primeira temporada, ele falava muito mais devagar, muito mais introspectivo, ele estava sempre... Ele também era muito mais...
traumatizado, né? Porque ele sempre, no meio, aconteceu alguma coisa, oh, quero para casa, eu vou morrer, uma coisa, né? Ele falava o jargão dele em quase todos os episódios que acontecia alguma situação parecida, ele, oh, eu vou embora, eu quero morrer, ou acontecia algo nesse sentido. E ele era mais introspectivo. Só que ele foi começando, assim, por tudo que foi acontecendo, principalmente na segunda temporada, ele foi se soltando. E eu não senti ele preso assim, dessa forma, ou pelo menos como na primeira temporada, assim, ele estava conversando mais, ele falava muito mais do que pensava. Claro, tem a questão dele chegar em mulheres, isso aí acho que sempre foi um tabu para ele, e, bom, é um tabu para todos os personagens na série, né? Então, nesse ponto, é um ponto em comum. Agora, eu senti ele muito mais aberto, assim, ele não estava tão deprimido ou tão, né, tímido quanto na primeira. Uhum. Cara, eu amei o episódio dele, contando o passado dele. Eu achei aquele episódio maravilhoso. É muito bom. Esse episódio, eu até gravei um react, mas eu nunca postei esse negócio aí, porque eu chorei um monte nesse momento. Principalmente quando ele tá ganhando lá, ele na verdade, ele chega em segundo, né, na corrida lá, que é basicamente todo episódio que tem um aprofundamento da história dele. Eu me emocionei bastante, muito, muito. Aí eu não postei, não, tava meio nojento. Eu entendo. Cara, teve algum anime, assim, que você dublou, que você conhecia antes, ou você nunca foi o cara dos animes? Eu fui mais o cara dos animes quando eu estava fazendo faculdade. Eu assistia bastante coisa, mas, assim, a maioria das coisas eu fui conhecer depois, assim. O que eu conhecia, e foi mais ou menos quando eu entrei, eu comecei a fazer curso, eu estava fazendo curso, na verdade, foi o Cavaleiros do Zodíaco, mas aí já foi não sei se é arco novo que se fala, mas na época lá do Ômega. Gravei o Lost Canvas, esse eu conhecia, né? Mas tinha assistido pouquíssima coisa, já tinha passado essa minha época de acompanhar muitos animes, assim, né? E o Cavaleiros era o único que eu conhecia, o resto que chegou depois eu não fazia nem ideia, assim, do hype da galera, toda essa... Naruto, se bem que eu não gravei Naruto, eu gravei Boruto, mas eu fiz nada, eu fiz vozerio, basicamente, assim, né? E eu sabia da existência dele, mas não sabia a que ponto estava, enfim, né? Se já tinham gravado ou não, eu soube quando eu recebi a escala. Uhum. Cara, assim, Boruto é uma coisa que tá lá, entende? Boruto não é bom, não é ruim, é algo que tá, sabe? Ele existe, tá Olha, lá. eu tenho acompanhado, às vezes, algumas notícias via canais no YouTube, né, que falam a respeito desse mundo, e às vezes eu vejo algumas imagens deles naqueles feeds de notícias que tem no celular, né? Normalmente eu clico para ver quais são os cosplays, essas coisas. Me parece que no momento, eu não faço a menor ideia de qual é a evolução que o personagem está agora, eu sei muito por cima como o Naruto está, e acho que hoje eu vi alguma não sei se fala que é trend, enfim, do Boruto, por que ele não tem o Byakugan, que eu nem sei o que é isso, mas eu vi um olho diferente lá, falei, oh, nossa, até ele tem esse teco agora, mas enfim, eu achei interessante, pelo menos depois, eu parei de assistir Naruto, na verdade, eu nem lembro do anime, a última cena que foi, eu acho, eu não sei se foi o mangá ou se foi o anime, antes do Naruto e o Bi, é Bi que fala? Que é o Sim, sim. Ele e o Bi iam se confrontar com a Tsunade e mais alguém lá. Eu parei de ver ali. Eu acho que nem tinha lançado isso daí no anime ainda, o anime estava bem mais atrás. Aí eu falei, tá, chega, cansei de ver. E, na verdade, assim, ali meio que encerrou. Eu não lembro que ano foi isso, eu não lembro nem se eu estava na faculdade, eu estava ainda, mas ali eu cansei, assim, me afastei desse mundo, falei, cara, deixa eu focar aqui na faculdade, vamos terminar isso aí logo, vamos embora, né? Então, eu lembro que foi o último, mais ou menos um dos últimos episódios, mangás que eu estava lendo. Tem alguns ainda que eu li, que eu adorei ainda. Se chama Mongolian Soap Squad, que fala de uma banda. Back Mongolian Soap Squad, o nome. Bem interessante. Não tem o anime, acho que só até
primeira ou segunda temporada, não sei. O mangá vai até o fim, o mangá é muito interessante, eu vi até o final, achei, nossa, esse aí me conquistou, assim, eu tenho ele como um dos meus favoritos. Mas ele trata de música, né? Também tem a questão das amizades e tal, que é bem, bem interessante. Tem as partes cômicas, que acho que mangá é sensacional nesse ponto, né? Eles têm um timing muito interessante, fantástico para isso. E ele, com certeza, tá pau a pau, assim, para mim, como o anime preferido, assim, com o Kaguya. Isso sem dúvida, assim. É porque a gente tem aquele showzinho, né? Pô, agora eu gravei isso aqui, né? Imagina. Acho que na época que eu estava fazendo faculdade, nossa, imagina se o dia que dublar isso aí nunca foi dublado, ele só tem em japonês mesmo, enfim, é uma pena. Mas vale a pena. Deve ser antigo para os padrões hoje, assim, mas é um anime bem interessante. Pô, mano, da hora. Aliás, Byakugan é aquele olho lá que o Neji tinha, sabe? O Neji que ele tinha aquele olho branco. Esse é o Byakugan. Sim. Nossa! Ele é filho do Naruto com a... Com a Hinata, com a Hinata. Hinata, Então, isso mesmo. É verdade. E, cara, mano, como é que foi a recepção do público com a sua dublagem Kaguya-sama? Tu teve muita mensagem? Cara, eu tenho mensagem até hoje Nossa. dele, assim. Volte e meia aparece, principalmente quando eu posto alguma coisa. Eu não tenho sido muito ativo nas redes sociais ultimamente. Mas quando eu posto qualquer coisa, ou quando postam alguma coisa do Ishigami, enfim, a cena que ele tá junto, sempre aparece alguém falando alguma coisa, pedindo áudio, pedindo mensagem. Esses tempos pediram um áudio, eu falei, tá, não tem problema nenhum, é a minha voz mesmo, praticamente, né? E eu entendo quando alguns dubladores falam assim, a gente não pode ficar gravando, porque, claro, isso depende da quantidade de mensagens que são recebidas, né? Quando o hype é muito grande, como aconteceu com a Attack on Titan, e principalmente os protagonistas da série, eles devem receber muito mais mensagem do que eu, viu? Isso Com certeza. eu tenho certeza absoluta disso. Deve ser muito maior, mas eu recebo elogios, assim, isso me deixa bastante feliz, tranquilo às vezes. A nossa eterna autocobrança, né? Eu sou virginiano, sou autocrítico pra caramba, então é complicado. Mas eu também fico feliz com o resultado e eu vejo que as pessoas, até de coisas que às vezes eu assim, será que tanto assim, né? Mas o pessoal gosta muito, não só dele, como do personagem em si, né? Quer dizer, não só do personagem, como da dublagem como um todo, né? Eu tenho, assim, recebido elogios bem, bem gratificantes, assim. Até hoje, isso acontece. É bem legal. Pô, que legal, mano. Cara, e aliás, qual foi o personagem mais difícil de dublar e por que tu teve dificuldade nele? Cara, todo personagem eu acho que o Shinso foi complicadinho para mim. Já teve coisa mais complicada, por exemplo. Quando a gente está no começo, é muita coisa para você pensar, assim, né? Eu ainda me considero novato na dublagem, apesar de estar aí já quase 10 anos. Não, hoje é 22, quase 10 anos. Ainda me considero novato pela quantidade de trabalhos que eu fiz e tudo mais, né? Mas acho que os realities para mim sempre foram mais complicadinhos, assim, por conta, assim, quando você vai pegar o texto numa série ou no próprio Kaguya-sama, por exemplo, os textos praticamente era um parágrafo inteiro que você podia ler e facinho, né? E às vezes ainda não estava nem em cena, né? Então você podia focar mais no texto do que na tela, né? Mas o reality às vezes é complicado, porque você tem lá uma falinha no meio de várias outras falas e tudo aquilo representa só um anel, né? Então, para você, às vezes, se achar no meio dessa bagunça, e às vezes é muito mais gente falando, nossa, eu sofro, ainda sofro para dublar reality, viu? Ainda sofro, é uma coisa assim que, meu Deus do céu. Dependendo do que for, então, se o personagem fala muito rápido, nossa senhora. Teve uma vez que eu gravei esses realities policiais, assim, eu gravei eu não lembro do cara, enfim, ele era depoente
ia depor lá, ia entregar os compassos, os amigos dele na história, em troca, acho que da liberdade dele, enfim, eu não lembro. Mas o cara, ele tinha, como é que ele fala? Ele tinha algum problema meio que psicológico, assim, ele falava muito rápido, muito rápido. Esse ali eu sofri, esse eu sofri. Pelo menos, assim, principalmente quando ele voltou, certo, um tempo depois, para ser redublado, às vezes acontece, principalmente nesses realities, né, eles retomam algumas cenas e reutilizam as cenas, enfim, várias coisas desse sentido. E aí, eu já não estava mais trabalhando como técnico, trabalhar como técnico, querendo... Eu, hein? Senti uma coisa na perna, mas a Chica já está aqui do lado. Eu, hein? Não foi ela, não. Enfim. E quando eu estava trabalhando como técnico, eu tinha um olhar mais preciso, né, do sync, e aí, querendo ou não, isso facilita, né, para você. Como eu gravo bem menos do que eu gostaria de gravar, a expertise acaba não sendo tão alta assim, né? Então, o olhar, assim, de entrada e saída, às vezes não está muito afiado, assim, né? Como estava na época que eu trabalhava como técnico. Mas é aquela história, eu estava vendo a mesma cena diversas vezes do lado de cá, né? E não na bancada. E é bem diferente as coisas, assim, né? É fácil você ter um olhar, assim, afiado enquanto você está tranquilo, né? Você está ali de boa trabalhando, fazendo a gravação, quem está se lascando mesmo é o dublador, né? Trabalhando como técnico, no caso. E quando você vai para a bancada, aí todo o seu olhar, toda a sua concentração, ela é dividida entre texto, tela, e aí, enfim, várias... eu já sou ansioso por natureza, assim, então, cara, qualquer coisinha que me deixasse nervoso era um processo, assim, que, nossa, eu tinha que lutar muito para não deixar isso transparecer para o microfone ainda, né? E, olha, foi complicado. Quando eu trabalhava, isso já estava mais orgânico para mim, né? Então eu não sofria tanto e não sofri tanto com esse personagem naquela vez. Mas quando voltou, eu falei, ai meu Deus, eu esqueci que o cara fala rápido pra caramba. E foi a cena que ele mais falou rápido ainda. E aí, aqui eu gravo sentado, né? É diferente de você gravar na bancada do estúdio mesmo. Normalmente, acho que quase que 99% dos estúdios você grava em pé, né? Muitos falam que é o correto, tem gente que vai gravar por muito tempo, acaba gravando sentado, enfim, ou então senta enquanto está fazendo a passagem das cenas, né? Antes de gravar, e depois acaba fazendo a gravação, mas aí gravo em pé. Aqui, normalmente, eu faço tudo em pé, assim, eu acho que só Boruto mesmo que eu gravei em pé, em casa, né? Cara, gravar em pé deve ser meio ruim, tá ligado? Por conta que Não, na verdade ele te ajuda, assim, eu acho que eu deveria foi fazer interpretação, né? ajuda principalmente por conta do diafragma, né? Aqui você sentado, você está relaxado e não tem muito... às vezes, se você precisa do tônus, nada impede que você faça isso sentado, mas em pé você tem um controle um pouquinho maior, assim, acredito eu, né? Cara, você sempre quis ser dublador? Provavelmente. Isso, nossa, quando eu comecei a fazer teatro, isso lá em 98, eu queria ser ator. Ainda não estava claro para mim ser dublador ou não, né? Eu queria ser ator, eu via filmes, nossa, é isso aí mesmo que eu quero fazer e tal. Eu tinha visto uma peça, falei, nossa, é isso, e ponto final. E acho que o tempo vai passando, assim, na faculdade que isso se consolidou mais, assim, quando eu estava assistindo Kung Fu Panda, não lembro qual deles, mas um deles, eu estava assistindo, cara, isso aí pode ser bacana, né? E aí não tinha muita informação ainda sobre cursos, essas coisas, e para mim, morar em São Paulo era algo, assim, impensável até aquele momento, né? Primeiro eu tinha que informar, né? Depois eu tinha que pensar da vida, mas até aquele momento era algo que não estava muito nos planos, assim. Até porque, quando eu morava no Paraná, e eu comecei a fazer teatro, essas coisas, lá não tinha faculdade ainda de teatro, eu
Quando eu comecei, também não sabia para onde eu iria, se eu iria para o Rio de Janeiro, se eu iria para São Paulo. No começo, eu tinha a ideia de ir para ou trabalhar mais com cinema, ou trabalhar com televisão. No começo, acho que a maioria acaba tendo esse tipo de pessoal, pelo menos tinha, né? Hoje em dia tem muita gente que começa a fazer teatro, especificamente para ir para dublagem. Acho que boa parte dos novos dubladores, assim, eles já estão vindo com essa característica, e não, quero ser ator de teatro, ou enfim, né? Então, no começo mesmo, assim, eu tinha mais essa vontade de ser ator e ponto. Eu achava que era esse o lance, mas a gente não deve esquecer que ser ator, para você ser dublador, você tem que ser esse ator, né? Não tem outra saída, né? Uhum. Sim, sim, é que tem muita gente, aliás, tem essa parada de que muita gente acha que dublador não é ator, né, mano? Ainda tem essa parada, ainda tem esse preconceito. Mano, tu não sabia disso? Tem. Não. Mano, tem. Porque assim, eu tô no meio, né? Então, para mim, isso é muito estranho. Sim, sim. Mas aqui, vendo de fora assim, são dublador, mano, tem muita gente que acha isso, mano, que dublador não é ator, tá ligado? Faz sentido, porque. E tem também outro tipo de crença, isso pelo menos na época do curso eu ouvia muito, né? De que basta você saber trabalhar com a voz. Olha, isso é importante, sem dúvida nenhuma, né? É muito importante, principalmente para a voz original, essas coisas, mas para você ter esse tipo de coisa, normalmente as pessoas confundem isso, porque tem essa questão da imitação, né? Eu imito, sei lá, o Bob Esponja, né? Muita gente consegue imitar o Bob Esponja e acha que por conta disso seria seria um bom dublador. Mas tem que separar essa questão aí, porque o Wendel, por exemplo, é fantástico. Ele é um ator fantástico, né? Não é só um bom dublador, ele é um ator fantástico. Então, para ele chegar nesse resultado, para ele ouvir como é que é o original, e aí você fazer essa decodificação da sua voz, não é assim tão simples como as pessoas pensam. Por isso que, em qualquer lugar, se você quer ser dublador, o caminho que você tem que fazer vai fazer teatro, vai fazer um curso profissionalizante, e depois você se especializa em dublagem. Se uma pessoa ela consegue imitar o Bob Esponja, então isso significa que se essa pessoa ela fizer um curso de dublagem, ela pode virar um dublador muito bom ou não? Já que, tipo assim, Não é uma regra. O Bob Esponja é um absurdo, tá ligado? É absurdo pra tu conseguir fazer a voz do Wendell com o Bob Esponja. Que assim, você imitar é uma coisa. Você meio que interpretar esse material que vem do original, por exemplo, são processos um pouquinho diferentes, porque assim, o imitador, ele vai pegar as entonações do Wendell, ele vai pegar tudo o que ele ouve do dublado. Então, sim, assim, e o Wendell não, o Wendell ele pega do original. Ele faz o mais próximo do original, mas ele que codifica isso para o brasileiro, né, para o português. E isso vai ter em qualquer trabalho de dublagem. Você que meio que vai ter que decodificar isso, né? Você vai ter que perceber as nuances de voz, essas coisas todas. E não é assim só porque você consegue imitar. E tem outra, né? Não é só porque você imita um personagem que você vai ser um dublador. É um indício? É um indício. Mas isso não é determinante para que a pessoa se torne né, um Wendell da vida. Tem que aprender a interpretar, isso sem dúvidas, e vai fazer muita diferença, assim. Saber ouvir, saber pegar essas pausas é uma coisa, e tem uma diferença também que as pessoas, principalmente no começo, sofrem bastante na dublagem em si, é que, assim, quando você está lá fazendo uma peça de teatro, você recebe o texto, você estuda o personagem, você estuda o texto por, às vezes, pelo menos alguns meses, né? Quando eu comecei a fazer, antes de fazer dublagem, eu achava que seria assim também com a dublagem, mas, cara, a primeira qual que é a palavra? A primeira desilusão que você sofre é que você vai conhecer o trabalho que você vai fazer no dia, não é nem assim, você recebe texto antes e tal. Claro, no online a gente até está recebendo com antecedência, mas às vezes não é tanta antecedência assim. E mesmo assim, do que adianta? Você vai ler ali para quê? Né? Você tem que ver a cena, porque às vezes você está lendo o texto, você está criando um monte de coisa na cabeça,
vai chegar na cena é totalmente diferente. Então, meio que você perdeu tempo. Você quer testar, quer treinar, quer praticar alguma coisa, ok. Né? Cada um faz do seu tempo aquilo que mais lhe convém. Mas não vale tanto a pena, assim, ao meu ver, fazer esse tipo de coisa. E a gente conhece o trabalho no momento que você está entrando no estúdio, assim, né? No geral, né? Falando pelo menos antes da pandemia. E também, falando agora, por exemplo, durante a pandemia, você só vai receber, ou só vai saber qual que é mesmo a peça, ou a produção, no momento da gravação. Não tem esse papo, não. Você não tem como se preparar. Você vai ter que se preparar antes, como ator, estar disponível o máximo possível para fazer um trabalho bem feito ali no momento. Só que é assim, no pulo. Não tem esse, vou estudar o texto, me aprofundar no personagem, fazer os cacoetes todos dele. Não tem esse negócio, não. Você vai ter que pegar tudo ali em poucos segundos, em pouquíssimos minutos de cena, segundos, na verdade, de frames ali, e fazer o mais próximo possível do original, né? A dublagem, ela não pode ser... a gente fala que é uma boa dublagem quando você não percebe que está dublado. Né? Sim, Você sim. tem que curtir a obra, independente se seja reality, se é desenho, se é filme, você está ali para ver, se envolver com a história, não perceber que aquilo está dublado, né? Assim, você sabe que está dublado, óbvio, porque está no seu idioma, isso já é aceito culturalmente, vamos dizer assim, mas se você percebe momentos assim, nossa, essa entonação ficou estranha, ou ficou cantado de uma forma diferente, que você percebe ali, não, tá dublado o filme, a gente causa um estranhamento, porque te tira do filme e vai para a técnica, né? E aí, às vezes, quando rola esse estranhamento, normalmente é porque a técnica não foi tão bem executada, ou algo próximo disso, assim, né? Nossa, ali ficou esquisito, soou estranho, né? Então, o ideal é que não se tenha isso. Você assista, dê o play no filme ali, assim, fale do filme, não fale da dublagem. A dublagem, ela tem que ser neutra nesse sentido, né? Ela não deve aparecer, né? Embora no nosso país, pelo menos, ela apareça quando as pessoas se identificam com os personagens, gostam do trabalho que foi feito, né? Porque se envolveram com os personagens, se envolveram com tudo, gostaram das entonações e isso tudo, mas não quando ela causa esse ali foi esquisito, ali ficou estranho. Enfim, a gente vê alguns trabalhos assim, até hoje, assim. Cara, eu acho que a coisa mais difícil, assim, para um dublador deve ser dublar coisa de comédia, tá ligado? Por conta que dublador é dublador, dublador não é totalmente um comediante, tá ligado? Então, às vezes, pode ficar um pouquinho ruim, tipo The Office, assim, tá ligado? The Office é uma série onde é 100% comédia, e se você não pegar o que os personagens estão falando, pode ficar um pouquinho pior do que o original, tá ligado? Pode ficar um pouco abaixo. Olha, se o ator não entender o que está acontecendo ali na cena e contexto, a chance acaba sendo maior, né? Às vezes ele tem um ótimo ouvido e fala de uma forma natural, que ainda caiba dentro de todo o contexto, mas ele precisa ter ele vai precisar ter um entendimento muito bom da cena ali, do que está acontecendo. Por isso que é importante ser ator, assim, não é porque, esse aqui é só dublador, que ele vai ser ruim ou não. Isso depende, assim, né? Eu não sei se está casos aqui de quem é só dublador, por exemplo, né, e não consegue fazer esse tipo de coisa. Porque também tem a cena, tem todo um contexto ali, mas geralmente, se ele não internalizou, se ele não entendeu o contexto, e às vezes até é difícil isso acontecer, isso é bem raro, acho que isso acontecer do diretor não dar, assim, a explicação do que está acontecendo, do que vai acontecer, e a própria cena às vezes já fala ali, né, mas tem às vezes tem algumas intenções que tem ali que estão carregadas de uma carga emocional que precisa da direção ali, que tem o contexto inteiro, ou o ator tem que lembrar por que ele está dizendo isso, por conta de uma relação que teve com o personagem X no passado, enfim, essas coisas, né? E isso tudo tem que vir à tona na fala, assim. Então, por isso que é muito importante ser ator. Uhum.
Cara, qual foi a maior dificuldade, assim, que você teve no começo? Cara, uma dificuldade foi, ainda é, memorizar a fala e olhar para o texto. Isso aí é complicado, assim, é complicado para mim, ainda tem uma certa... engraçado, teve épocas que isso foi mais fácil, eu não sei se é que eu estou ficando, entre aspas, velho, né, mas pelo menos uns 5 anos atrás isso era mais simples do que é hoje, ou do que foi esses dias. Do que foi esses dias, é bem complicado. No começo isso era absurdo para mim, assim, eu ficava extremamente nervoso na bancada, mas extremamente, no curso então era uma vergonha, é, teve momentos que eu pensei, cara, isso não é para mim, porque não dá, assim, a vontade era muito de fazer, mas a ansiedade no momento ali era tão grande que me prejudicava pra caramba, e aquela história, né, você tem que ler, tem que ver o texto, tem que olhar para a tela, tem que fazer isso no momento daquele ator, não no seu momento, e quando você, voltando à história do teatro, né, no teatro é o seu momento, na dublagem é o momento da tela, né, as pausas da tela, os cacuetes, enfim, os cacos, todas essas coisas, os trejeitos do personagem, que não é você que criou, que você está familiarizado com isso, assim, como é num teatro, num personagem que você cria para um teatro, ou para um filme, enfim, qualquer coisa que você mesmo tenha a participação da criação desse personagem. Na tela, você está vendo ali na hora, você tem que absorver tudo isso muito rápido na hora, assim, né? Então, para mim, no começo, cara, isso foi um pesadelo, assim. Foi bem difícil para Cara, mim. tu tinha falta de confiança ou não? Aqui no seu trabalho? Eu tenho uma certa falta de confiança. Esse tema, assim, tem sido, atualmente, tem sido bem presente para mim em vários setores da vida, ainda mais depois dessa pandemia aí, meu Deus do céu, né? O negócio, eu acho que abalou as estruturas de muita gente psicológica, assim, eu não saí não saí ileso dessa aí, não. Eu tinha muito mais confiança em mim mesmo quando eu comecei a fazer teatro, nossa, era muito diferente. Quando eu cheguei em São Paulo, a coisa tinha sido, eu não sei o que aconteceu comigo, quer dizer, tive um passado com depressão, essas coisas assim, e isso se refletiu, sim, no momento que eu estava fazendo o curso, né? E era muita gana de fazer, muita vontade, mas ao mesmo tempo era muita informação, para mim era muita informação, assim, no começo, assim, tela, você tinha que ser, né, camaleão, né? Um olho aqui, outro lá, e, tipo, cara, era bizarro, assim, para mim, quando chegava o momento de fazer, eu achava que eu até podia estar calmo, mas se eu errasse uma coisinha, aquilo me desestabilizava de um jeito que, até hoje, dependendo do que acontece em cena, assim, e dependendo do erro, se eu erro demais, assim, a sua ansiedade ela vai aumentando, assim, então você tem que aprender a gerir isso. Eu já fui melhor com com esse negócio aí, viu? Hoje em dia, dependendo da situação, é estranho que tem coisas que eu sou extremamente calmo e tem outras que eu sou apavorado, assim. Ah, mano, eu entendo, eu sou extremamente ansioso, eu sei como é que é. E, mano, me diz, como é que tu lida com isso? Por conta que, mano, eu imagino que hoje em dia deve ter muito dublador novato que é muito ansioso, entende? Então, como lida com isso? Olha, tem uma coisa que eu tenho percebido, assim, quanto mais você faz, claro, né, e isso não é só dica, assim, para você dublar, isso é para sua coisa, né? Quanto mais você repete um ato, menos energia você vai gastando com isso, então mais habituado você vai sendo com qualquer hábito, seja ele bom ou ruim, né? Quem fala bastante isso é o Pedro Calabres, do Neurobox, um canal muito interessante no YouTube. E, assim, trabalhar meditação ajuda, mas você tem que ir além disso, assim, eu estou tentando descobrir essa forma, então, assim, quanto mais você se expor a essas situações, ou você vai ficar cada vez mais desesperado, vai se retrair totalmente, ou você vai começar a ver que, tá, não é um bicho de 7 cabeças, mas aprender a lidar com o próprio nervosismo. A única dica que eu tenho, assim, realmente, que
pelo menos a única coisa que tem me ajudado, não é sempre, né? A gente não é assim, robozinho, tá? Agora meditei 30 horas e agora tô bom no negócio, e, enfim, qualquer coisa não vai me abalar. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Eu meditei muito mais do que 30 horas e olha, dependendo da situação, a gente fica desesperado. Porque quando o seu emocional toma conta de você, você tem que perceber isso para você poder lidar com ela. Se você simplesmente está assim, você está nervoso e você está pensando principalmente no pior e não está percebendo que você está nervoso, porque a tua atenção está às vezes na catástrofe que está acontecendo, ou enfim, algo que, no gatilho que provocou, né, essa ansiedade, esse pico de ansiedade, enquanto você está nisso, não tem muito como, assim, você está irracional nesse momento, como se fala o rapto da amígdala, né? Você não está pensando, você está totalmente focado no problema, é como se, por exemplo, aparecesse um leão na sua frente, você não vai raciocinar, você vai correr igual um louco, ou, quer dizer, alguns correm, né? Tem gente que cai no chão duro, ou enfim, né? Quando você está com uma situação de muito medo, tem, acho que, três possíveis reações, né? Uma delas é, ou você vai atacar o problema, ou você vai fugir, ou você fica paralisado, né? Então, são essas três coisas. E a única coisa que, assim, me ajudou, e ainda tem me ajudado muito nessa situação, é a meditação. Porque você tem que se perceber nesse momento. Agora, uma coisa é, fiquei nervoso, beleza. Porque não é assim, fiquei nervoso, você meio que se vê de cima, assim, se projeta para fora, você vê, o cara tá nervoso, ai meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Tem um processo ainda, você teve o seu pico de ansiedade, você tem que começar a respirar, você vai ficar calmo, você já fez isso algumas vezes, ou várias vezes, enfim. Dificilmente você vai ficar muito nervoso quando você já repete algo muitas vezes, assim, porque a sua atenção já está mais... você já está mais eficiente nessa ação, né? Então, ficou nervoso, você tem que controlar a sua respiração, você tem que meio que fazer um processo mental ali que, olha, se acalma que, né, tá tudo em ordem, não vai morrer, e etc. A dica que eu dou é, olha, se não começou a fazer meditação ainda, faça meditação. E assim, não é, eu vou fazer uma meditação aqui no domingo, aí daqui um mês você vai fazer mais uma meditação, você fica 2 horas tentando se meditar e não rola. Faça... tem aplicativos hoje em dia que são mais curtos, né? Você medita por 5 minutos, 10, 1 minuto, tem até uns que fazem de 1 minuto. O ideal, pelo menos eu aprendi dessa forma, eu comecei a meditar com 8 minutos por dia. Aí quando você pega gosto, você medita mais tempo e vai indo assim, né? Mas você tem que fazer isso, pelo menos um hábito, para que quando, assim, mesmo que você fique depois aí uma semana sem meditar e tal, isso não é muito interessante, mas ficou uma semana, quando você vai meditar de novo, o teu cérebro já entende que, é para relaxar, fica calmo, ele já sabe como é que vai ser esse estado meditativo, né, de descanso, né, de ficar zen, ficar calmo e tal, do que você fazer isso uma vez por semana, 2 vezes a cada mês, assim, não vai funcionar, assim, vai ter um efeito? Vai, mas, cara, não vai funcionar, isso tem que ser um hábito, assim, né, e assim, eu falo por experiência própria, eu era muito mais ansioso e nervoso, né? É muito mais problemático o nervosismo para mim há pelo menos 10 anos, 6 anos atrás, quando eu comecei a ser em 2016, né? Isso era muito pior para mim do que é hoje. Então, hoje em dia, fiquei já vários meses sem meditar, mas né, você volta para o hábito. Quando você volta para o hábito, em pouco tempo você já estabelece. Agora, chegar nesse nível tem uma curva de aprendizado, vamos colocar assim, né, que vai te deixar, vai te fazer ter mais efeitos assim a longo prazo, mas tem que ser uma coisa aí meio que todo dia, seja 5 minutos na hora que você acorda, ou 5 minutos antes de dormir, para você dar uma limpada nos pensamentos, uma limpada nas emoções. Então, não vai ser fácil no começo, não. Vai vir pensamento de tudo quanto é lado. Vai dizer assim, nossa, vai começar a coçar, vai ter ciricutico para tudo quanto é lado. É complicado, assim, no começo. É difícil mesmo. Aí, principalmente as pessoas que, eu sou muito agitado. Exatamente. Você mesmo tem que fazer, porque é comprovado já cientificamente que o quanto ajuda na concentração, no foco,
nessas crises de ansiedade e tudo mais, né? Mano, eu queria fazer meditação. Depois que eu conversei com o monge, meu Deus, eu saí do podcast do monge falando, mano, vou virar budista. Não dá É, não. Dá eu sempre, vontade. assim, quando eu morava em Toledo, eu fazia artes marciais, fiz um tempo, depois eu parei praticamente depois quando eu iniciei na faculdade, eu tive que parar por N razões, assim, né? Nunca mais voltei, salvo um pouquinho antes da pandemia, eu achei um canal de Tai Chi Chuan, achei bem interessante, ele tinha lá os primeiros passos, você copiava os movimentos, assim, e ele, além de ser uma espécie de meditação, também trabalhava o corpo, né? O movimento é muito mais lento e tal, eu achei muito legal. Até cheguei até, nossa, eu vou pro templo desse cara aí, lá na França, né? Vou um dia fazer o treinamento lá, ficar uma semana lá fazendo treinamento, que eles têm essa possibilidade. Mas é assim, normalmente a gente fica, como é que fala, entusiasmado, né? Vou fazer e tal, e fazer mesmo são outros 500, né? Mas sempre gostei dessas questões orientais. Eu tenho na minha família mesmo, tenho sangue oriental, né, apesar de não parecer, mas tenho 25% de japa no sangue, então, enfim, né, eu sempre fui ligado com essas terapias orientais, essas coisas todas, sempre gostei disso, e, assim, gosto muito da filosofia, de todas, da maioria delas, assim, pelo menos das poucas que eu conheço, gostei demais, sempre me atraí pelo budismo, mas nunca estudei a fundo, ainda não estudei a fundo. Eu sei que tem um templo aqui perto, mas a gente tem que, acho que assim, tudo que é válido para autoconhecimento e controle da sua mente, controle do seu corpo, a gente deveria investir bastante tempo nisso. Sim, sim. Cara, me diz uma coisa, qual é a técnica que vocês usam para quando vocês dublaram demais e tal, e a garganta tá ferrada inteira, assim? O que vocês fazem? Por conta que, tipo, vocês têm que dublar no dia seguinte, tipo, não dá pra esperar, tá ligado? Aí Cara, melhorar. assim, o ideal, né? O ideal é você fazer aquecimento antes de você fazer qualquer tipo de gravação, porque você não sabe se naquela gravação você vai ter que gritar ou não, né? Então, no mínimo, faça um aquecimento. Hidrate-se o máximo que você puder durante a gravação. Quando eu fiz a gravação do Batman, foi bem puxado nesse sentido, e eu tinha acabado de sair, eu quase não gravei, porque na sexta-feira minha garganta estourou, eu tava inchada pra caramba, eu fui no médico, falei, seguinte, eu tenho gravação, acho que na outra semana, enfim, eu preciso estar, assim, zerado em pouquíssimo tempo. Ele me deu uma injeção, sei lá, nem lembro o que foi, mas eu fiquei pronto para gravação. E foram horas e horas e horas e horas de gravação do Batman. A gente dava intervalos, né, para dar uma descansada, e banheiro, essas coisas, né? Mas eu sempre tomava água. E sim, eu saí de lá com a voz, eu tava quase rouco, porque no Batman eu inventei de ir na onda daquele personagem, mas assim, modificando a minha voz, né? O cara falava grave e gritando ainda, e falava, vou fazer igual, né? Eu me lasquei, assim, que aí eu tive que manter, foi a maior gravação de game que eu fiz da minha vida, e eu tive que manter essa, né, cara, e aí, assim, gravei, acho que foram 5 horas, foram 5 horas no primeiro dia e 4 horas no dia seguinte, assim, de manhã, né, então não teve muito tempo. A dica é, depois que você gravou, você viu que você está sem voz, não fale, fique... Tem um exercício, ele é meio esquisito de fazer, que é você mexer na sua traqueia, não posso falar junto, né? Você vai mexendo aqui, não faça, porque é melhor você pedir uma orientação mais para uma fonoaudióloga, né? Mas normalmente você pega Obrigado. aqui embaixo, tipo, tem essa dobrinha aqui, é mais ou menos a partir daqui. Então, dependendo da forma como você pega, assim, hoje eu sei como faço, eu não sei ensinar, melhor eu não ensinar para não dar problema, não dar, né? Melhor, sim. Alguém vai assistir, vai acabar fazendo errado aí também, pode se machucar. Mas assim, vai ter a hidratação, você vai ter que fazer isso aqui por sei lá, o máximo de tempo possível, acho que até 1 minuto, eu não lembro se quando eu fazia com mais frequência isso, eu não lembro se eu fazia até 5 minutos, mas fica lá por pelo menos um bom tempo, né, em silêncio,
depois você engole. Tem um tal de vocal fry que a gente fala, que é mais ou menos como uma voz de rouco, que fala mais ou menos assim, só que você não vai falar, você vai só e fica assim por um tempo. Mas o ideal mesmo, assim, muita hidratação e pelo menos assim, fica uns 5 minutos ali em silêncio para você, né, pelo menos desinflamar as pregas vocais, assim, que provavelmente elas deram uma inchada durante o processo e aí não vai vibrar muito bem como ela relaxada, né? Então fique um tempo. Tem alguns exercícios que a gente costuma fazer, assim, mas o ideal mesmo é fica um tempinho, dá uma baixada de bola ali, fica quietinho, fica em silêncio, não fala muito, deixa o corpo ir se reacostumando, né, se reabilitando, vai se hidratando, se precisar faça alguma coisa, e depois, assim, mantém uma rotina, pelo menos, de aquecimento ou de treinamentos vocais, e quando acontecer uma coisa muito, assim, over, você não vai sofrer tanto, né, com esse excesso de trabalho, né? Mas eu acho que a dica principal, assim, viu que... Ou, por exemplo, você vai para um show, se esguela de gritar no meio das músicas, fica em silêncio depois, não vai beber gelado, de forma nenhuma beber gelado, né, ainda mais durante a gravação, evite o máximo. Normalmente a gente bebe e se está muito gelado, eu pelo menos, né, a dica da minha fono, mantenha a água antes, né, espera ela aquecer na sua boca para daí você engolir. Né? O ideal mesmo fica ali, dá um tempo para desinchar, né? Como se você tivesse ido para academia, se matou demais lá, você precisa dar um tempo, você não vai sair dali para outro trabalho. Agora, claro, me esgualepei numa gravação, tem uma gravação daqui 5 minutos. Se lascou, tem que ficar em silêncio ali, se hidrata o máximo possível, faça os exercícios, porque normalmente quando você faz um curso de teatro, o preparador vocal e tal, ou faça um atendimento sempre regular, né, com uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, é o profissional da voz, né, que vai cuidar da sua voz, da sua saúde vocal, então, assim, virou dublador, virou ator, é como ir no dentista, assim, você tem que ir pelo menos algumas vezes por ano, principalmente no começo, né, para destravar, eu tinha bastante trava por conta de aparelho, isso é muito, muito interessante dizer, usei aparelho, sei lá quanto tempo na minha vida, e principalmente aquele freio, né, isso trava totalmente a mandíbula, trava totalmente, assim, esteticamente fica lindo, maravilhoso, mas os músculos aqui, principalmente de ATM, essas coisas, eu tinha muito problema de dor de cabeça, de ATM por conta não só da tensão, né, da ansiedade, essas coisas, mas também por conta do aparelho. Então, normalmente, quem acabou de retirar o aparelho, olha, vai procurar um fone aí, que pode ser que esteja tudo um apertamento que fala, né? Eu tive muito problema com isso. Já vou avisando que costuma doer demais para destravar, porque a minha fone tem que botar o dedo quase no cérebro lá para destravar e fazer uma massagem interna nos músculos, em todas as fibras, assim, cara, é bizarro. Hoje em dia ela usa um aparelho lá que é uma maravilha, né? Vai anestesiando e tal, daí ela vai mexendo. Mas as primeiras vezes eu chorava, assim, cara, nossa, era bizarro, doía demais. Hoje em dia é bem tranquilo, acredito. Não sei se todos os profissionais usam as técnicas que a minha fono usa, mas no começo era dolorido, era muito dolorido. Mano, quando você fala assim, eu fico pensando sempre no século passado, tá ligado? Imagina só, mano, como que era. Mas é que também no século passado não tinha, assim, não tinha a qualidade de vida. Primeiro que as pessoas morriam muito mais cedo, né? Se eu não me engano, em até 1950, ou aproximadamente isso, a expectativa de vida dos humanos chegava a mais ou menos 60 anos. Hoje a gente está muito acima disso, né? A gente está muito acima. E nos séculos anteriores era muito menor, assim, por exemplo, na pré-história, né, quando a gente começou ali a brigar com os nossos, enfim, o ambiente era extremamente assassino para o ser humano, né, assim, tudo era maior do que a gente, enfim, a gente só parava para comer e comia igual uns condenados,
a expectativa de vida era muito pequena, assim, por isso que, né, assim, pessoa de 30 anos era um idoso naquela época, né? Então, você vê, as coisas, hoje em dia, a gente tem uma qualidade bem diferente, assim, e também não tinha dublagem naquela época, né? Século atrás ainda não tinha dublagem nos filmes, eu não lembro quando começou o cinema, em Deve 1920? ter... Não, foi antes, acho que É, 1900, 1900 por aí. É. bem, ainda no começo do século XX ali, ou pelo menos no começo do cinema, não tinha nem som, né? Não tinha a maior parte das coisas. Os filmes do Chaplin, por exemplo, quando tinha algum diálogo, um dos primeiros, assim, aparecia uma caixa de texto ali, né? E normalmente era música, 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 e aí os textinhos de vez em quando, né? Acho que ainda até foi ele o primeiro filme com áudio mesmo, com texto e tal. Eu posso estar falando bobagem, mas isso eu não lembro mais das disciplinas de história da arte, tá? Faz quase 20 anos já. Mano, eu acho que o primeiro filme que teve o primeiro filme, assim, acho que foi aquele Viagem à Lua, sabe? Que não teve voz, mas acho que foi o primeiro filme, assim, que foi de estouro, que foi depois daquele filme clássico da filmagem do trem lá. Eu acho que foi a Viagem à Lua, que foi um dos primeiros que fizeram. Que é aquele... Agora eu não lembro, não. Eu acredito que foi esse. Acho que foi o primeiro clássico que existiu. Yeah. Mas também na época, assim, acho que o primeiro filme deve ter tido o quê? 3 minutos, ou foram só Por uma aí. cena. Essas coisas foram revolucionando, assim, né, e tiveram um impacto muito grande na sociedade, pela novidade e tudo mais. E, enfim, com certeza, quando teve música junto, se eu não me engano, até os primeiros filmes, a orquestra ficava embaixo. Ainda, assim, eu assisti, que filme foi? Birdman, lá no Ibirapuera, com a orquestra embaixo, assim, foi bem bacana. A orquestra, se eu não me engano, que fez a trilha do próprio filme. Posso estar falando bobagem, mas foi meio que nessa pegada, assim. Tinha os diálogos, essas coisas todas, mas a música foi toda ao vivo, assim, foi bem louco, foi bem legal. E no começo, os primeiros filmes, como não tinha ainda a gravação de som, né, ou se tinha a gravação de som, ainda não estava tão perfeito para isso, né, para ter diálogo. Boa parte dos filmes, dos teatros, essas coisas, tinham a orquestra embaixo das apresentações, assim. Quando que surgiu a dublagem? Você saberia dizer? Cara, não sei. Provavelmente isso aí é bem antes de mim, assim, né? Eu cresci assistindo filme dublado já, desenho dublado, na época da TV Globo, tinha TV Globinho, mas enfim, passava programa Show da Xuxa, passava o programa da Angélica, tinha TV Manchete, isso aí já era dublado provavelmente há um bom tempo. Alguns programas já eram dublados, assim, né? Quando eu, sei lá, comecei a entender palavras, assim, né? Quando eu já era criança, enfim, sempre, eu já cresci com isso em cores, essas coisas todas, né? Eu não sei te dizer quando que surgiu, não, provavelmente... Ixi, olha que dublador mequetrefe, né? Mas eu vou arriscar aqui, chutar em 1950, mas eu posso estar falando bobagem, eu não sei. Eu sei que ela mais ou menos acompanhou ali, acompanhou, de certa forma, a evolução, não do cinema como um todo, assim, né? Porque as coisas demoravam para chegar aqui. Eu sei que ainda usavam um troço que era de fita. Eu já cheguei na época que tinha que tinha o Pro Tools, né? Hoje já eu vi uma postagem que tem um programa novo, mas eu não sei se ele é só para games ou enfim, né? Eu não entendi ainda. Eu sei que a tecnologia de áudio, principalmente, de sync de áudio, essas coisas, né? Elas estão evoluindo. Eu trabalhava bastante com um software chamado Keybase, e a parte de sincronia, de diálogo dele já é uma coisa embutida nele, muito antes o próprio Pro Tools não tem isso ainda, pelo menos até a versão que eu tenho, que eu conheço, assim, não tinha isso. Mas, na época, era fita mesmo, então, por isso que se chama do anel, ou do loop, né? No Rio de Janeiro, o anel é chamado de loop, porque
era um trecho lá de filme mesmo, um trecho de fita que eles tinham que cortar, enfim, refazer, essas coisas todas, que era muito mais analógico a coisa, né? Então, assim, inclusive no começo, bem no começo da dublagem, as gravações eram feitas em grupo, né? Hoje é tudo separado, assim, a maioria, só vozerio quando é feito em grupo. Normalmente até vozerio você já faz separado hoje, não tem essa mais de juntar todo mundo, não. Normalmente, cada ator faz ali, dá o seu improviso, normalmente o vozerio ele é de improviso, e aí, na mixagem, junta tudo ali depois, né? Faz o volume todo. Antigamente fazia tudo junto lá, galera. Gravei até algumas coisas antes da pandemia, com algumas coisas todo mundo junto. É divertido, é engraçado, porque pelo menos você ouve o outro, né? Você pode interagir, mesmo que viajando na maionese, às vezes não é para você interagir, mas dá essa naturalidade, às vezes, de você poder interagir com alguém que está do lado. Ele está falando alguma. Às vezes você fosse ideia, o outro está falando alguma coisa muito maluca, vou entrar na dele também. Então, o vozerio ele é mais gostoso quando ele é junto, assim. O separado, ele tem as suas vantagens, né? Mas em conjunto ele é divertido, né? por conta dessa interação, assim. Mano, a gente já tá chegando aqui a quase 9h30. Eu não quero que fique tão tarde pra você e tudo mais. Então, cara, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo, que é, quando você olha a sua vida, qual é a percepção que você tem dela? Quando você olha para trás, o que você pensa sobre? Cara, é muito complicado, assim, a gente vê que a gente vai amadurecendo em vários aspectos, a vida não é uma linha reta, assim, você vai ter altos e baixos o tempo inteiro, faz parte da sua vida. Caiu aí. Mas, assim, às vezes quando você está achando que está tudo maravilha, tudo seguindo conforme o fluxo, conforme o seu desejo, assim, vem a vida, acontece algum acaso e te derruba, para você sempre se fortalecer de alguma forma, assim, né? Então, a vida sempre vai ser isso, assim, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje, assim, a gente sempre vai ter momentos altos e baixos, vai ser essa montanha russa, aproveite o máximo que você puder. A gente está aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa, assim. Já tive momentos onde eu fui muito mais arrogante, tive momentos que eu fui muito submisso. A gente vai mudando, assim, essas coisas vão fazendo parte do seu dia a dia. Depende muito da sua personalidade, da sua identidade como ser, assim, de como você vai lidar com cada uma dessas coisas. Isso vai moldando também a sua personalidade. Então, cada um vai ter uma experiência, uma forma de ver, enfim, né? Eu não sei o que você estuda, mas a gente vai estudando as coisas, a gente vai percebendo que, cara, hoje eu não penso muitas coisas, principalmente quando eu estava na faculdade, eu penso completamente diferente do que eu pensava na faculdade hoje, assim, principalmente em vários, na verdade, em vários aspectos da vida como um todo, assim. Hoje eu tenho muito mais noção de quem eu sou, mas eu ainda tenho quase 40 anos, assim, tem muita coisa para aprender ainda sobre mim mesmo. Estou fazendo um curso aí longuíssimo sobre autoconhecimento e para descobrir cada vez mais. Eu sempre fui mais ligado nessa questão, assim. Quando eu comecei a fazer parte de um centro espírita, eu estava bem perdido na minha vida em vários sentidos, assim. E hoje eu vejo que, cara, tudo que aconteceu teve um propósito, teve um ensinamento, teve um presente, teve uma decepção em vários aspectos e várias coisas. A gente não tem como escapar disso, né? Mas tudo teve um propósito e acho que hoje eu estou exatamente onde eu deveria estar, assim. Vou pensar isso daqui uns dias, não sei. Amanhã eu posso pensar completamente diferente. Assim, a gente está sempre modificando, a gente está sempre em aprimoramento, em redescoberta de si mesmo. Cada interação que a gente tem modifica a gente um pouco, assim, de alguma forma. Né? E a gente é esse
esse resumo de tudo isso que aconteceu, assim, de tudo aquilo que você vai pegar de bom ou de ruim, sabe? Você vai focar mais no bom, no positivo, no negativo, isso vai depender do seu momento, às vezes você está muito mais para baixo, às vezes você está, sabe? Então, essas coisas elas vão acontecendo, depende muito do seu momento, do seu estado de ânimo naquela época, né? Às vezes no verão você está mais feliz, às vezes no inverno, eu gosto mais do inverno, quer dizer, eu gostava mais do inverno antes de vir para São Paulo. Eu gostava muito do inverno. Hoje em dia eu não gosto do inverno, não. Eu gosto das temperaturas assim, entre, 20 a 28. E a 28 eu já vi mais. Né? Gosto das coisas não tão extremas assim, né? A gente vai se modificando. Cara, mas tudo foi uma aventura, tudo foi um aprendizado. E é isso, vai continuar sendo, assim, eu acho que tem uma frase muito interessante, que isso eu falava, e falo até hoje, eu li isso, né, bem no começo da época de teatro, assim, um livro, alguém falou, já não lembro o nome do autor, mas provavelmente já é um jargão isso, né, que não existe, como é que é? O insensível, o invisível, o essencial é intangível aos olhos, e não há um tolo que não possa aprender, ensinar, e um sábio que não possa aprender, assim. Então a gente vê isso muitas vezes, senhores de idade, essas coisas, a gente nunca pode achar que está no topo, a gente sempre tem que, sabe, olhar e, cara, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, você tem que se aprimorar de alguma forma, você tem que estar em movimento, fazendo alguma coisa, aprendendo sobre si mesmo, aprendendo sobre qualquer coisa que você se interesse, enfim, sabe? Aproveitando o máximo que você puder. Exatamente, mano. Eu conversei com um padre esses dias e eu até falei pra ele, eu falei, mas pode ser adaptado também. Eu falei, pô, mano, na minha opinião, é apenas você matando seus demônios internos que você vai encontrar Deus, entende? Que é só isso. Significa o quê? Que só você matando seus demônios internos que você vai conseguir chegar na paz que você quer. Como que é assim? Eu nunca vou ter de boa comigo mesmo se eu tiver algum demônio interno, entende? Exatamente. Eu só hoje, eu acho que quando eu tive. Quanto idade você tem agora? Eu tenho 22. 22. Eu acho que quando eu tinha 22, eu também pensava na questão de matar os demônios, né? Hoje em dia, por exemplo, quando você acompanha alguns canais como Monja Coin, você já ouviu falar dela? Já, eu conversei com o discípulo dela. Olha só que legal, que bênção. Ela, hoje em dia, não só ela, mas muitas pessoas falam que a gente tem que não matar os nossos demônios, mas abraçar os nossos demônios. Porque, assim, no Espiritismo a gente entende que se a gente está aqui na Terra hoje, é porque a gente falhou, né? A gente falhou nas outras encarnações, a gente está aqui para aprender, cada encarnação é para a gente aprender alguma coisa. Mas se a gente está na matéria novamente, é porque a gente falhou, assim, ou você é um missionário, né, e está ali fazendo um trabalho de resgate de muitas pessoas, de si próprio, muitas pessoas, mas normalmente a gente está aqui mais para resgatar os erros do passado, essas coisas assim, do que qualquer outra coisa, né? E aí, assim, a gente está na dualidade, né? Na 3D, aqui o mundo ainda está na visão do espiritismo, ainda está numa fase de planeta de provas e expiações, onde o mal impera, basicamente, né? Agora estamos na transição, você deve estar percebendo, na transição disso, mas vai levar um tempinho ainda para terminar essa transição toda, né? Que daí seria por um planeta de regeneração. Mas, até lá, a gente está no meio dessa batalha da transição, eu achei que seria fácil, que eu nem o que eu estaria morrendo já, né, para ver isso acontecendo, né, não que no meio da vida eu ia ver isso tudo, cara, enfim, né. Infelizmente, para chegar no ápice, né, tipo assim, para a sociedade se regenerar, a gente tem que chegar no ápice do caos e depois as coisas vão enfraquecendo. Infelizmente, a dor é uma excelente professora, assim, né? Infelizmente, a gente aprende mais na base da decepção e da dor do que simplesmente refletindo sobre as coisas, ou, enfim, eu, pelo menos, aprendi a maioria das coisas mais na base da porrada mesmo, né? Levando porrada do que
do que observando as coisas acontecerem, assim, foi mais me decepcionando, ou mais, enfim, né, diferentemente de coisas técnicas, né, que você aprende através do estudo, mas o autoconhecimento, ele é bem complicado, porque às vezes você está vendo assim, cara, nossa, eu era assim, ou eu sou assim ainda, e você vê ali uma característica que seria o seu demônio, assim, né? Um dos seus demônios, né? Sei lá, você é invejoso, ou você é arrogante, ou muito indisciplinado, são coisas assim, que para você, no mínimo, começar a trabalhar nisso, você tem que se observar, e aí você, nossa, eu realmente sou assim, né? Infelizmente, a gente vê a maioria das pessoas não olhando muito para essa questão de autoconhecimento. Assim. Desde a época da faculdade, eu já gostava muito disso, mas também fazia terapia na época e tudo mais, então já foi meio que encaminhando, começando, né? O primeiro passo do autoconhecimento é indo numa terapia, né? Você pode, sim, aprender muita coisa por jornal hoje em dia, quer dizer, depende do jornal, né? Mas lendo a respeito dessas coisas, com outras pessoas que passaram pelas situações, né, que às vezes a gente está passando, e como é que esse aqui, livros são excelentes nisso, né? A gente vê muita coisa em, poxa, eu estou passando, sei lá, por um divórcio, alguma coisa nesse sentido, né? Então, como as pessoas que se divorciaram superaram isso, ou como alguém que perdeu um filho, por exemplo, ou um animal, enfim, como superou. Claro, o dia a dia, ele vai ser imprescindível, assim, mas normalmente a gente vai aprender é porque o impacto emocional da dor, ele é muito mais forte do que o impacto da felicidade em todos os eventos da nossa vida. Então, é por isso que infelizmente, a gente aprende mais tomando pancada mesmo do que, sabe, enfim. Mas, pelo menos, né, uma vez que está aprendido, você está com o couro mais engrossado, assim, né? As situações podem até se repetir, mas aí você já está um pouquinho mais calhado, como é que fala? Calhado? Enfim, estou um pouquinho mais acostumado com essa situação aqui, enfim, o que a gente não pode é, assim, isso aqui é largar a mão, né, de todo e qualquer problema, assim, larga isso aí, deixa assim mesmo, e aceita que dói menos. Nem sempre, assim, tem coisas que é melhor a gente refletir sobre e para tentar entender e modificar, assim, dependendo do que for, né, é mais interessante a gente parar para observar. Tem momentos que a gente vai ter que olhar para a nossa vida, né, como você fez a pergunta ali, o que você... como que você avalia? Cara, hoje em dia é uma montanha-russa, continua sendo, e dificilmente acho que vai ser diferente. Assim, todo mundo tem muitas lembranças muito bacanas da infância, aspectos traumáticos que guardam até hoje. Claro que não tem o mesmo impacto, mas você vai aprendendo a lidar, assim, sabe? Eu acho que a melhor forma de você avaliar a sua vida, e a gente vai avaliar a vida inteira, assim, enquanto, na verdade, segundo o Espiritismo, a gente vai avaliar sempre, né, porque a gente continua sempre, aqui é só uma fase da nossa existência, né, então, a gente vai sempre estar se autoconhecendo, avaliando os nossos atos, porque acho que todo mundo não quer ser um demônio, né, todo mundo quer ser alguém de valor para si mesmo, para a sociedade, né? Não ser um estorvo ou ser um problema. Então, a gente sempre tem que se avaliar de alguma forma. E, às vezes, olhar para si, olhar para a sua história, às vezes não é bacana, assim, né? Tem gente que provavelmente tem uma história muito mais traumática e muito mais triste do que eu tive, mas é aquela coisa que eu te falei, depende muito da sua personalidade, de como você aprendeu com suas dores, de como você lida com o seu momento de vida atual. Às vezes você vai estar mais fragilizado para qualquer coisinha, que bateu a quina, o dedinho na quina, e enfim, passa a semana lembrando só da dor, né? Claro, se quebrar o dedinho já não tem como, né? Mas quebrou ali a unha, fica revoltado a semana inteira, sai descontando em todo mundo. É uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar, assim, sabe? Com a sua idade, quase metade da minha, assim, eu era muito mais impulsivo, muito mais ansioso, mas ao mesmo tempo eu era muito mais confiante, principalmente com a questão da atuação. Mas é engraçado, porque eu não tinha feito a faculdade ainda, então eu estava mais naquele hype de saber tudo que eu podia. Então eu fazia teatro de domingo a domingo na época, assim, e tudo era novidade. Então
a minha cidade não tinha tanto acesso, tinha um curso apenas, a gente não tinha tanto acesso aos livros, também não tinha internet, né, tão difundida como tem hoje. Hoje em dia, se você quer aprender a atuar, de repente você pode ter tem vários cursos. Uma ex-caloura minha estava vendendo curso online esses tempos. Então, assim, tem informação para todo mundo. Na minha época não tinha tanto, assim, então tudo quanto era informação, cara, ainda mais quando a gente é mais jovem, a gente vai com sede no pote, assim, diferente. Eu tinha uma certeza colossal, assim, cara, eu quero ser ator e é isso. E eu tava naquele hype, eu comecei a fazer teatro, então são momentos diferentes, assim, hoje em dia tudo que eu olho eu já analiso, reanaliso, e será que é esse caminho mesmo? Alguns não, esse aqui já estão certos e vão para cá, outros a gente olha, será que eu faço isso? Porque a gente vai errando, vai se decepcionando, e a gente começa a ser mais crítico a respeito disso, né? No começo, quando a gente é jovem, a gente é mais loucão mesmo, sabe? Para não falar outra coisa, mais afobado, né? E vai que vai. E é importante esse momento, porque você está com toda a energia, toda a sua capacidade, né, para aprender isso, utilize toda essa gana aí mesmo, porque ela é importante para qualquer coisa, assim, independente do que você está começando. Então, sempre quando a gente está começando algo novo, normalmente a gente vai com sede ao pote, assim, né? Aprende um assunto novo, nossa, esse aqui me interessou. Você passa, acho que eu, pelo menos, quando eu vejo alguma coisa nova, eu passo meses vendo tudo que eu posso daquilo, né? E depois eu procuro outras coisas. Ultimamente eu tô mais limitado a, pelo menos, terminar os cursos que eu estou fazendo. Teve uma época que eu tinha muito curso, e aí, enfim, era curso para cá, curso para lá, e as coisas assim. Alguns eu falei, cara, esse eu nem vou terminar, porque já passou tanto tempo, sabe? Que deixa quieto, assim. Eu até era de autoconhecimento, mas agora esse aí, acho que eu estou fazendo atual é maior. Mas autoconhecimento sempre foi uma constância na minha vida, principalmente depois da faculdade, ou durante a faculdade. Passei por um processo lá de depressão no meio dela. Fui entender boa parte dessa depressão na pandemia. Isso bizarro, tipo, anos e anos e anos depois, né? Fiz um monte de terapia no meio dessa história aí, por motivos diferentes, mas algumas coisas eu fui entender, assim, no começo da pandemia, assim, que muitas fichas caíram, assim, né? Muita coisa caiu, na verdade. Mas, enfim, a gente tem que sempre estar sedento por informação, assim, conhecimento. É a única coisa que você vai levar quando você virar pó, né? Então, conhecimento ninguém te tira. Cara, então é isso, cara. E, mano, eu acho que um dos problemas também da galera é que falta muito pessoas para conversarem, entende? Tipo, Sim. por conta que a galera tá muito fechada. O bom do podcast é que, por exemplo, se eu tô lelé da cuca com algum pensamento, tipo, esses meses atrás eu tava doidaço com um pensamento de morte, tá ligado? Sobre morte e tal, daí eu falei, quer saber, eu tô doido pra saber, eu vou enlouquecer aqui, então eu vou chamar um monge, um professor de história e filosofia pra conversar todo mundo junto. Daí isso ajudou muito, mano, e isso é interessante. A internet, ela é interessante porque ela tem uma faca de dois gumes, né? Ela aproxima, mas ela também afasta, né? Então, você pode ver, assim, você já deve ter percebido isso, você está, às vezes, jantando com a sua família, mas está todo mundo com o celular na mão, né? É estranho. Às vezes vai no encontro de amigos, tá todo mundo com o celular na mão, em vez de, né, tá ali interagindo. Cara, deixa o celular no bolso, poxa, deixa ele quieto. Ele quer tirar foto, ok, mas eu acho estranho. Eu faço o possível para deixar, quando eu estou presencialmente com alguém, não sou perfeito, às vezes todo mundo acaba olhando o celular em algum momento, mas ele drena a nossa atenção, ele também drena um pouco a qualidade das nossas relações, assim. Ela aproximou durante a pandemia, para quem respeitou essa história de isolamento e tudo mais, né? Realmente, no começo eu quase enlouqueci também. E eu sou mais reservado, eu converso com poucas pessoas, assim, então foi pesado, assim, principalmente no primeiro ano. Depois, né, tive algumas saídas, assim,
e grupos de jogos, né, para bater papo, essas coisas, e isso deu uma segurada legal na situação. Mas a internet, ela é uma ferramenta, assim, a gente tem que saber como usar ela, seja para você usa ela só para entretenimento, você usa só para, enfim, né, eu sempre, pelo menos na internet, assim, claro que eu uso para entretenimento, mas a maior parte do tempo que eu estou na internet, ou estou na frente de um computador, eu estou procurando informação, estou tentando ver o que está rolando no mundo, ou coisas do gênero. Já que né, eu não acompanho jornal, mas eu sei muito bem o que está rolando no mundo inteiro por conta dos canais que eu acompanho, essas coisas todas, né? Mas sempre estou atrás de conhecimento, de alguma forma, enfim, de algum tipo de reflexão, ou vendo tutoriais pra caramba sobre alguma técnica, enfim, né, de qualquer coisa que você esteja a fim de aprender, assim. Tem a galera que só usa para ver bobagem, ver besteira. Eu acho que eu não estou nessa galera, mas pode ser muita pretensão minha. Eu já usei sim para usar, para só ver besteira. No começo, principalmente da internet, era muito assim, né? Ainda mais do YouTube. A gente não tinha tanto canal de tutorial e de informação, né? De conteúdo relevante, né? Na minha opinião, do que tem hoje. A maioria é só bobagem, só diversão. Tudo bem. No entretenimento, nada contra. Todo mundo tem seus horários, assim. Mas eu evito ao máximo. Por isso, essa é uma das razões que eu tenho usado muito pouco as minhas redes sociais. Eu uso ainda, mas o Facebook, então, hoje em dia, o Facebook, para mim, peraí, só Ai. O Facebook, para mim, virou agenda de aniversário. Assim, eu só entro para dar parabéns para o povo e tchau, né? Mas é complicado, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que dosar essa história assim um pouco mais assim, o momento presencial é presencial e no momento que você está distante para trabalho, para estudo, aí assim, ok, usa a ferramenta para o que ela possibilita, né, de melhor, mas não deixa essa tecnologia ou essa ferramenta te abocanhar, assim, né, porque quantas vezes, né, você se perde às vezes na internet e eu tinha que fazer tal coisa, quando você vê, você ficou horas fazendo nada de produtivo, nada de útil, ao invés, às vezes, de ligar para um amigo ou estar com uma pessoa presencialmente, um amigo mesmo que seja, né? Claro que agora, com a questão da pandemia, isso alterou muita coisa, assim, né? Mas possibilitou, né, que as pessoas não enlouquecessem totalmente por conta dessa conversa que ela facilitou. Muita gente em grupos mesmo, né? E aí, como é que você tá? Como é que tá passando pela situação aí, né? Tipo, para tentar dar uma força, assim, mesmo que distante, né? Mas ela aproxima e, ao mesmo tempo, se você não cuidar, ela distancia bastante, assim. Principalmente ela te deixa aéreo no dia a dia, assim, se você não cuidar com isso. Eu entendo. Cara, então a gente vai acabar por aqui. Primeiramente, mano, muito obrigado por ter aceito participar, tá? Como você falou, você não conversa com muita gente, né? Então, cara, então muito obrigado, mano. É uma honra, mano. É uma Eu honra que de agradeço verdade. pelo convite. E, cara, eu espero que você tenha gostado. Então, a gente faz o seguinte: divulga tudo que você tiver que divulgar, e daí a gente acaba por aqui. Tudo que o Jack... Como assim? Não tem muita coisa para divulgar, não, assim, até porque... Só divulga seu Instagram, então. Tá, pois é que eu uso tanto. Mas pode me procurar, principalmente no Instagram, se quiser, pelo menos é onde eu interajo mais atualmente, Nando.Peiter, Peiter, né, está vendo o nome ali, mas fala Peiter, porque é alemão, além do Java tem um alemão, e Face eu não recomendo não, porque eu tô quase desistindo desse treco aí, né? Mas o Instagram, normalmente, até porque eu não tenho mais o Facebook no celular, mas o Instagram ainda é algum lugar que é mais fácil de me encontrar. Amanhã, bom, mas aí já vai ser tarde, mas amanhã eu estarei no Anime Friends, né? Então, se alguém me ver lá amanhã e me ver mais tarde aqui, então, né, você vai postar amanhã, né? Amanhã às 6h30. Então, já vai ser tarde. Eu vou estar lá. Não tem muita coisa, assim, coisas de dublagem a gente não pode falar, né? Tô aí ansioso pelo filme. E as outras coisas a gente, infelizmente, não pode dar pista do que tá vindo ou não.
Entendo, mano. Então é isso, cara. Muito obrigado por ter participado. Foi maravilhoso falar com você. E amanhã eu te mando tudo, a imagem do podcast e tudo mais. Então é Beleza, isso. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar futuramente. show, Então, menino. boa noite. Boa noite e bom final de semana aí. Boa edição também depois, né? Igualmente, obrigado. Abraço, até mais.